Vamos lá, produção! Hoje a gente vai começar o capítulo 1 do livro de História, o novo, tá? Do segundo semestre. Vocês podem abrir aí na página 10, please. A Europa renascentista e as grandes navegações. Para quem não sabe, as grandes navegações foi o período em que... Só um minutinho, gente, que eu vou compartilhar aqui o livro com vocês para mostrar melhor onde é que a gente grifa, né, e tudo mais. Buenos dias, dona Júlia. Tudo bom? Júlia. Então vamos lá. Período das grandes navegações, pessoal, foi o período em que os países europeus, né, estavam querendo buscar novas rotas comerciais para os seus produtos, seus produtinhos, queridos. E aí, a partir desse processo das grandes navegações, que vai começar todo o processo de colonização das Américas, principalmente, né, gente? Claro que outros lugares vão ser colonizados, como a África, né? Mas, assim, na América a gente vai ter uma presença muito forte aí dos países europeus. Tanto que a gente, infelizmente, não fala nenhum dialeto, né? Nenhuma língua indígena. Nós falamos todo mundo português ou falamos espanhol. Alguns pontos... A gente ainda vai ter a presença dessas línguas, né, nas tribos indígenas, mas vão ser poucas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar no capítulo, né, sobre esse processo todo, o que levou esses países europeus a buscarem, né, outras rotas comerciais. A gente vai ver que eles não tinham a menor intenção de achar outro lugar, eles só queriam uma alternativa para chegar nas Índias, né, pelas especiarias. A gente vai ver que todo um contexto geográfico vai fazer parte disso, e aí a gente vai mostrar que às vezes um negocinho que saiu do trilho já faz com que toda a história mude completamente. Certo, amor? Vamos lá. O início da Era Moderna foi marcado por grandes transformações na Europa. O potencial humano de estudar e conhecer o mundo ao seu redor foi defendido pelo humanismo e validado pelos valores defendidos pelo movimento da Reforma Protestante, iniciado do século XVI. E, por fim, a formação dos Estados Nacionais, os reis cada vez mais favoreciam a burguesia no desenvolvimento do comércio, uma atividade que fortalecia as cidades, enfraquecia os feudos e, consequentemente, aumentava os poderes dos reis. Ou seja, esse parágrafo inteiro foi um resumão do que a gente viu no semestre passado, né? As revoluções científicas e técnicas também contribuíram para as mudanças da visão do mundo europeia. Com uma sociedade estabelecida e fortalecimento de seus ideais, a Europa, na Idade Moderna, começou a expansão, o imperialismo. Então, vamos lá. Aqui, as revoluções científicas e técnicas, vocês podem grifar aqui. Ou seja, através das revoluções científicas que a gente vai começar uma exploração pelo mundo em si, né? Desses países europeus. Quanto mais tecnologia eles possuíam, mais ambiciosos eles ficavam também, ok? Com o berço do Renascimento, as cidades italianas como Gênova e Veneza, antes do restante da Europa, já tinham desenvolvido um comércio com o Oriente, sobretudo com a capital do Império Romano Oriental, Império Bizantino. Entre 1340 e 1370, os italianos eram responsáveis pela maior parte do transporte das mercadorias orientais e passaram a ter grande procura na Europa renascentista.
as especiarias. Pessoal, olha aqui a imagem das especiarias, tá? Essas especiarias vão ser a causa do descobrimento das Américas, tá bom? A gente vai ver que eles vão buscar nessas grandes navegações uma rota alternativa para chegar nas Índias. Ok, dona Agatha, mas aconteceu alguma coisa? Aqui. Voltando. Os europeus chamavam de especiarias diversos produtos de origem vegetal e aroma ou sabor acentuados, além de utilizados na culinária com fins de tempero e de conservação de alimentos. Só um minutinho, gente. Com fins de tempero e de conservação de alimentos. As especiarias eram utilizadas ainda na preparação de óleos, ungüentos, cosméticos, incensos e medicamentos. Em uma época que não existia geladeira ou outros instrumentos de conservação de alimento, esses produtos tinham um enorme valor de mercado. Gente, o sal principalmente, né? A gente vai ter várias especiarias que vão fazer com que o alimento seja mais conservado, ok? Por isso que as especiarias eram tão utilizadas. E aí a gente vai ver que elas vão passar no momento a ser muito caras. E eles vão buscar alternativas também para diminuir o valor dessas especiarias, porque elas eram muito necessárias num período onde a geladeira não existia, né, gente? Então, era muito importante para a sociedade em si. Eles queriam aumentar o mercado para que todo mundo pudesse comprar e tudo mais, né? Então, vamos lá. As mais procuradas eram o cravo, também usado como anestésico para dor de dente, a canela, a pimenta, o gengibre, o coentro, a noz moscada, o anis e a mostarda e o açafrão. Em 1453, a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos no comércio da Europa com o Oriente e ficou difícil. Além disso, nesse ano, outras regiões da Europa já tinham uma burguesia cada vez mais fortalecida e disposta a entrar também no lucrativo comércio de especiarias orientais. Esse aqui, gente, eu quero muito que vocês grifem. Aqui. Opa. A gente vai grifar até o final, tá? Então, pode aí e grifar tudo. Certo, pessoas? Então, olha só. Lembra que a gente viu que o pessoal começou os turcos, né, quiseram, né, invadir ali a Europa Oriental. Então, o que eles fizeram? Eles conquistaram essas rotas e aí os europeus começaram a ter problemas muito grandes para conseguir chegar nas especiarias. Então, qual o problema, né, que eles teriam? Eles teriam que procurar umas rotas alternativas para conseguir chegar nas Índias. Então, vamos lá. A gente está aqui, deixa eu colocar aqui pertinho da lousa, só para vocês entenderem o pensamento dessa galera aí. Ok? Deixa eu pegar aqui e colocar mais pertinho da lousa. Vou usar a lousa para explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui o meu paninho. Meu paninho some sempre, né, gente? Meu paninho sempre some. Onde é que tá meu paninho? Ai, gente, onde tá meu paninho? Ai, não sei onde tá. Vai com a mão. A mão não vai pagar. Oh, Jesus amado. Voltando. Lembra que a gente está com práticas do humanismo, da ciência muito fortalecido? O pessoal começou a querer estudar mais, a entender melhor as coisas. Lembram disso, né? Então tá. Aqui a gente vai começar com a teoria da Terra plana, só para vocês entenderem um pouco a mentalidade dessa galera também, tá? A gente tá aqui. Para eles, a Terra era planinha assim, certo? O que eles achavam, às vezes, quando começou essas grandes navegações, o pessoal não ia numa boa não, tá? O pessoal ficava meio assim de ir. Por quê? Eles tinham muito medo. Medo do quê? O que acontecia com os barquinhos, ó? A gente tem um barquinho aqui bonitinho, certo? E aí eles começavam a se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, se afastar. Até o momento em que eles perdiam a visão desses barquinhos.
Lembrando, gente, nessa época a gente não tinha satélites para tirar foto lá de cima para ver como é que era a Terra. Ninguém sabia qual era o formato da Terra, tá, gente? Então, o que acontecia com essa galera? Chegava um determinado momento, eles sumiam no horizonte. O que alguns acreditavam? Como acreditavam que a Terra era plana, eles achavam que esses navios chegavam no fim do mundo, no topo, e eles caíam. Caíam para onde? Não se sabe, mas eles achavam que eles caíam, tá? Outros mitos também que a gente vai ter é que existiam monstros, tá? Então, né? Como é que eles voltavam se eles caíam? Como é que eles voltavam? Então, calma que a gente vai chegar lá. Porque no começo, a gente tá com as grandes navegações bem no comecinho, né? E alguns navios nunca voltavam. E não sabiam voltar, porque eles também não tinham um negocinho mágico, gente, que ajuda a gente até hoje, chamado de mapas. Eles não tinham isso. Como é que eles iam ter um mapa se eles nunca foram pra lá? Não tinha. Eles ficavam perdidaços, tá? Então, às vezes, eles até conseguiam chegar em outra terra, mas não conseguiam chegar na terra deles porque não sabiam o caminho. Olha que coisa. Ficavam perdidos aí, a deriva. Alguns voltavam, outros não, tá? Depois de um tempo, com mais tecnologia e tudo mais, eles vão aumentando. Foi um processo rápido isso aqui? Claro que não, tá? Como que eles faziam? Eles pegavam seu naviozinho, aqui bonitinho, e andava até aqui. Andamos até aqui, volta. A gente já sabe, então desenha um mapa aí até aqui onde a gente foi. Tudo bem. Depois, na próxima excursão, né, a gente vai... Aqui, chegou até aqui, né? Na próxima excursão, a gente vai passar esse ponto que a gente veio, né? Então, a gente vai andar mais aqui. Ok, chegamos aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, volta de novo. E assim foi indo, tá, gente? Então, não foi uma coisa muito rápida, como vocês podem reparar, certo? Eles iam, voltavam, iam, voltavam, iam, voltavam, ok? Para coletar dados e também para conseguir ali mostrar até onde vai e tudo mais, se eles vão ter alguns problemas. Existiam várias lendas. Sabe a lenda da sereia, a lenda dos monstros aquáticos? Tudo aqui, tá bom? Foi feito nesse período. Eles achavam que tinham monstros e não sei o que lá. Achavam que tinham monstros, baleias gigantes que faziam ondas gigantescas, por isso que acabavam, né, tendo tempestades horríveis e tudo mais. Gente, lembra que a gente tá falando aí do século XIV, século XV, né? Então, eles não tinham muito conhecimento, grande parte ainda. Eles estavam começando a não explicar as coisas pela religião, mas ainda existia ali um pensamento muito forte com relação a isso, tá? Então, eles buscavam esse tipo de explicação, mas porque eles não tinham como saber ali. Só que o que aconteceu, amores? O que aconteceu? A ciência veio. A ciência veio com tudo. E os barcos, eles continuavam sumindo, mas eles voltavam. E eles falavam assim, então não tem topo para cair, coisa nenhuma. Então, o que os caras começaram a reparar? Vamos supor que a Terra é redonda. Foi o que eles pensaram na época, tá? E eles também, né, se imaginavam aqui no topunho do mundo, né? Estamos aqui, e aqui tá o mar. Vou fazer um mar de vermelho para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Opa. Aí o mar tá aqui, certo? Olha o mar, que bonito mar. Aí a gente vai ter aqui, ó, o naviozinho. Enquanto ele tá nesse trecho, eu vou continuar vendo ele. Aqui ainda eu vou continuar vendo ele. Mas aqui eu já tô perdendo um pouco da visão dele. E aqui eu já perdi a visão dele. Se a Terra for redonda, faz sentido ele desaparecer no horizonte. Não faz, gente? Faz, olha só. Então, eles começaram... eu tô achando que a Terra não é plana, não. Eu tô achando que a Terra é redonda.
E outra coisa que eles viram, inclusive até os gregos antigos viram, né? E eles pegaram o estudo desses gregos antigos também, é que toda vez que tinha um eclipse, quem não sabe o que é eclipse, né? Quando o Sol fica com a sombra da Terra ali na frente dele e o Sol meio que desaparece. O que eles começaram a reparar? Olha só que esquisito. Olha o que tá formando aqui no Sol. Tava formando uma bola. Certo? No momento do eclipse. E se a gente... Porque eles já tinham esse pensamento. Olha aí, gente, sem telescópio. Não, telescópio acho que já tinha. Mas sem qualquer imaginação de voar ou algo do gênero, para dar uma bisoiada ali, eles já imaginavam como era o fora da Terra, né? Que existia um outro mundo fora daqui, né? Então eles começaram, olha só, se a gente tem aqui a Lua, né? A gente vai ter aqui a Lua e tudo mais, vai ter o Sol. E a gente vai ter aqui, ó, e se a Lua estiver fazendo sombra no Sol, ou se a gente estiver fazendo sombra na Lua, que a gente vai ter aqui, né, também o eclipse na Lua, certo? Se a gente estiver fazendo um caminho entre o Sol e a Lua, a gente vai virar uma sombra nela, né? Porque lembra que a luz da Lua é emitida pelo Sol, ela só reflete, não é isso? A Isis que pode falar mais disso, mas eles vão começar a observar. Se a Lua se o Sol está fazendo uma sombra aqui na Lua, o que vai acontecer, meus amores? A gente vai fazer a sombra do mesmo formato que a gente é. E a gente está começando a reparar que essa sombra que a gente está vendo, ela é redonda. Então, essa teoria de que a Terra é redonda começou a ganhar muito mais força nesse período aqui. E quem diria que é gente primeiro que acredita agora que a Terra é plana? Oi? Quem diria que agora com a tecnologia e tudo, tem gente que ainda acredita que a Terra é plana? Tem gente que ainda acredita, né? É inacreditável. Mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Então, eles começaram a reparar isso, né? Então, o medo, eles vão começar a diminuir, tá? Lembra, esse pessoal aqui ia viajar com medo de não voltar, porque muitas tripulações não voltavam, tá? Principalmente no começo. Tinha gente que quando ia se despedir já falava como é que queria ser o enterro e tudo mais, porque era complicado, né, gente? Era complicado. Não se sabia muita coisa e tudo mais. Então, vamos lá. A gente já leu de Constantinopla. Muitos estados europeus passaram a buscar rotas próprias, não as de Gênova e Veneza, para chegar ao Oriente, sem ter que cruzar os domínios turcos na Europa Oriental. O objetivo era chegar nos centros comerciais orientais, em que os europeus chamavam de ilhas, tá? Lembrando, gente, eles não começaram querendo dar a volta, certo? Eles começaram a navegar dando a volta pela costa africana, certo? Porque estamos na costa, a gente tá vendo ali uma terrinha, qualquer coisa, a gente rema até lá, tá? Então, tudo vai começar bem aos poucos, não vai ser uma coisa assim que vai ser do nada, que vai acontecer do nada. Vai ser um processo mais lento e buscando aí alternativas de rota. Para encontrar a rota diferente da que passava já explorado... Peraí que alguém chegou. Para encontrar uma rota diferente da que passava pelo já explorado mar Mediterrâneo, os europeus precisariam navegar pelo desconhecido Oceano Atlântico, que na época recebia o apelido de Mar Tenebroso, já que a navegação oceânica era perigosa e cara. Então, muito dinheiro, gente, muita grana mesmo para você conseguir viajar, certo? E aí, os comerciantes, eles não eram loucos de fazer esse tipo de situação, né? Eles falavam assim, não, gente, você acha que eu vou fazer isso aí? Isso aí é problema para mim, isso aí é problema, não vou fazer isso. Então, quem vai começar a custear essas grandes navegações, tá? Os reis.
Os reis, eles vão ter recursos para conseguir fazer isso, certo, amores? Então, vamos lá, olha só. Continuando, né? Nenhum comerciante, por mais rico que fosse, teria coragem de investir tanto dinheiro em uma expedição marítima que poderia desaparecer no mar. Quem poderia custear essa árdua tarefa? Os reis podiam mobilizar recursos, ou seja, investir dinheiro público e financiar a expedição navegadora. Os estados nacionais que centralizaram mais cedo o poder dos reis tiveram mais condições de realizar grandes navegações. Os primeiros estados nacionais modernos europeus foram Portugal e Espanha. Nesse período, gente, quem vai ser o topo do mundo? Quem vai ser uma das melhores economias? Vai estar entre Espanha e Portugal. Uns momentos a Espanha vai ser, outros momentos Portugal. Esses países seriam como se fosse uns Estados Unidos da vida, tá? Com muito dinheiro, muita grana. Estavam arrasando. Sim? Porque eles conseguiram, primeiramente, centralizar o seu poder. Quando eles conseguem centralizar o seu poder, eles começam a ter maior controle e tudo mais, controles de impostos, então eles começam a enriquecer muito mais. Tá bom, amores? Agora a gente vai para a página 12. Já como estados nacionais, os reinos de Portugal e Espanha começaram a investir nas navegações como meio de garantir o sistema econômico que predominaria na Idade Moderna. O mercantilismo, gente, importantíssimo isso. Lembra? Na Idade Média, qual o sistema econômico? Isso mesmo, sistema de feudos, tá? O feudalismo. Na Idade Moderna, vai ser o mercantilismo, certo, amores? Muito bem. Então, olha, prestem atenção também nisso aqui que a gente vai falar. O mercantilismo vai ser a mesma coisa que o capitalismo? Vai depender de quem estiver falando, ok? Mas, em tese, assim, o que a gente pode ver de diferente, tá? A gente vai buscar muito lucro no capitalismo, assim como no mercantilismo também. Só que qual a diferença entre eles, tá? Ele vai ser, não vai mais buscar só os produtos do feudo, né? Ele também vai enriquecer com os impostos dos comerciantes. Então, o imposto vai ser muito maior e os lucros para o Estado vão ser maiores, tá? Do que hoje em dia. Claro que, assim, a economia ela vai ser voltada para o enriquecimento do... A gente está na 12 agora. No mercantilismo, além das práticas comerciais presentes, como no capitalismo, né, a lei da oferta e da procura, mercado e tudo mais, a gente também vai ter essa intenção do enriquecimento do Estado, tá? O Estado estava muito mais preocupado em lucrar em cima dos comerciantes do que qualquer outra coisa. Não que o capitalismo não seja meio assim também, né? Mas aí vai depender de quem estiver falando para vocês. Mas aqui a gente vai ter muito mais presente essa ideia do imposto para o enriquecimento do Estado e para o enriquecimento do rei. Certo, amores? Então, esse primeiro parágrafo vocês podem grifar também da página 12. Mercantilismo. Se eu perguntar para vocês qual o sistema econômico predominante da Idade Média, vocês vão falar para mim? Mercantilismo. Mercantilismo. Muito bem. Um lucro muito grande para a coroa, não só para os comerciantes, mas também para a coroa, para os estados, ok? Não mais fundamentado na produção do feudo, o Estado moderno enriquecia com o imposto que cobrava dos comerciantes. Portanto, quanto mais o comércio lucrasse, mais os estados e os reis lucravam. Então, eles vão lucrar muito em cima do comércio local. Claro que os estados de hoje também, né, gente? Afinal de contas, na Idade Média era o feudalismo. Na Idade Moderna vai ser o mercantilismo. Qual é a exata diferença entre feudalismo e capitalismo? Então, vai depender de quem estiver te falando, economista e tudo mais. Mas, assim, para ser mais grosseira, assim,
A gente vai... Ah, falei? Desculpa então, gente. Às vezes eu troco os nomes porque é isso. Não chamo o Pedro de Guilherme ou o Gabriel de Henrique. É coisa que acontece, né? Então vamos lá. A diferença entre eles, tá? O capitalismo, apesar de... Claro que vai ter a questão no capitalismo de hoje, né? Também ali conseguir recursos para devolver para a população. Já no mercantilismo, a gente vai ver um enriquecimento dos reis, tá bom? Quanto mais o governo lucrasse, quanto mais o... Isso, por que os reis viviam em castelos, né? Tinha todas aquelas joias, porque eles viviam num sistema mercantilista, tá bom? Quanto mais o seu comércio, né, os seus burgueses lucrassem, mais dinheiro também ia pro rei e assim ele ia enriquecendo. Tranquilex? É pior ainda. É pior ainda? Não que seja muito diferente, gente. Pra mim ficou pior porque você tinha que sustentar uma família, né? A do rei ali. Hoje a gente sustenta quantos deputados, quantos vereadores, quantos senadores, né? Então, não sei nem quem tá pior aí. Mas continuando, né? Assim, além de investir em rotas comerciais e meio de transporte de mercadorias, os reis e estados modernos também preocuparam-se em instituir uma uniformidade de leis, pesos, medidas, recursos e monetários, tá? Outra coisa importante da gente falar no mercantilismo, amores, é que o rei se intrometia na economia constantemente para geração de lucros, ok? Só que o que ele não mexia? Ele não mexia nas formas de comércio. Então ele falou assim: ah, vocês querem unificar? Eles ouviam mais, né? Vocês querem unificar? Ok, vamos unificar. Depois de um tempo com todas as revoluções e tudo mais, eles vão falar assim: não, o Estado não tem que mexer na economia e tal. Mas isso aí é mais pra frente. Mas aqui os reis vão interferir mais dentro da economia, tá? Com o intuito mesmo de conseguir com que os comerciantes lucrassem, porque assim ele também lucrava. Vamos lá. As medidas administrativas adotadas pelos reis absolutistas, que buscavam fortalecer as finanças dos estados a partir de investimentos nas atividades mercantis, ficaram conhecidas como mercantilismo. O mercantilismo, portanto, é um conjunto de ideias práticas econômicas adotadas pelos reis na era moderna que procuravam fortalecer seus estados por meio do desenvolvimento comercial, gerando grandes lucros aos comerciantes, por isso também chamado de capitalismo comercial. Esse aqui a gente vai grifar também, tá? Tá na página 12, deixa eu ver, no quarto parágrafo, no meinho dele. O mercantilismo, portanto, até capitalismo comercial. Tá vendo? Ele também vai ser chamado de capitalismo, mercantilismo, tá? Uma das diferenças, assim, que a gente vê pro novo é que o Estado vai mexer muito mais na economia do que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vai ter um liberalismo econômico, mas esse é um liberalismo assim. Se precisar mexer, o governo vai mexer, mas se não precisar, ele não mexe, entendeu? Mais ou menos assim funciona hoje em dia. Todo mundo conseguiu grifar? Sim, eu grifei. Gabriel, Tiago, Ágata, Lorena, conseguiram grifar? Sim. Rogério, meu amor, conseguiu grifar? Sim. Ah, então tá bom. Os recursos monetários. A Europa vivia um renascimento do comércio, mas para que as atividades comerciais pudessem prosperar, era necessária uma cunhagem de mais moedas. Naqueles tempos não havia dinheiro em papel e toda a riqueza monetária era produzida em moeda. Para produzir essas moedas era necessária a obtenção de ouro e prata, minerais esgotados desde o final do século XIII na Europa.
Então, olha aí, gente. Olha aí que coisa. Essas moedas realmente eram de ouro e de prata? Sim, era realmente de ouro e de prata. Meu Deus. Alguns lugares vão ser de outros materiais, mas vai ter outros materiais, né? Cobre e tal, mas vai ser mais depois. Mas a maioria das moedas era de ouro e de prata mesmo, Entendi. tá? Então, olha só, a lei da oferta e da procura aí de novo. Não tinha esse material. Se não tinha esse material, o que vai acontecer com esse material, gente? Vai encarecer. Quanto mais procura e menos demanda, mais caro o produto é. Quanto menos demanda, né, de mercado e mais produtos, mais baixinho vai ser o preço desse produto. Ok, amores? Os recursos monetários. Então, aqui. Nessa época, acreditava-se que quanto mais moedas circulassem em um estado, mais seu comércio prosperaria, mais os reis enriqueceriam e mais forte politicamente o país se tornaria na Europa. Lembrando, gente, hoje em dia vai ser assim? Of course not, ok? Quando a gente tem muita moeda emitida, a gente também vai ter aí um problema de inflação. E deu horário, né, amores?